A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como material a revista trimestral da editora Betel. E neste primeiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Quem elaborou esse material durante esse trimestre foi o nosso pastor Eliel Araújo de Alencar. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, participe conosco. Nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos, junto com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Se você gostar, envie o seu comentário, curte, participe conosco. E se você quiser, meu irmão, busque na internet o site oficial da editora Betel e procure adquirir a sua revista ali também, para que você possa fazer suas anotações que julgar pertinentes aqui durante a nossa aula, amém? Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6, que vem falando sobre a oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, essa lição é muito importante para que nós possamos entender que a oração precisa estar presente todos os dias na vida do discípulo de Cristo. A oração é uma disciplina, a oração precisa ser um hábito, a oração precisa ter continuidade na vida do cristão, na vida do discípulo de Cristo, para que ele possa viver neste mundo e manter a comunhão com Deus, para que ele possa passar por esta terra tendo intimidade com o Pai que está nos céus. Então a oração é a nossa arma para termos intimidade com Deus e a nossa arma para vencermos as astutas ciladas do inimigo. A oração é a nossa arma de guerra, meu irmão. A leitura da palavra, a oração, o jejum precisam ser parte contínua do arsenal do cristão para as batalhas espirituais que nós vivemos. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é nas áreas espirituais. Então, para lutar no mundo espiritual, preciso usar armas espirituais, que são a oração, a leitura da palavra, a intimidade com Deus, o jejum, a consagração, a santificação. São essas armas que precisam estar presentes cada dia na vida do discípulo de Cristo. Então já destaque aí para o seu aluno. Como texto áureo, o nosso comentarista traz Hebreus capítulo 4, verso 16, um texto muito interessante que vai dizer assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudado em tempo oportuno. Então, destaque para o seu aluno que a maneira que nós temos de cumprir esse texto, de chegar com confiança ao trono da graça, é o que? Através da oração. Então, nós precisamos chegar à presença de Deus, chegarmos à presença do Senhor Jesus Cristo através da oração. É ela que nos faz contato, é ela que nos abre no caminho para o mundo espiritual, é através da oração. Então nós precisamos entender que para cumprir esse texto a gente precisa da oração. E destaque esse finalzinho, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então a gente ora, a gente clama, a gente busca para confessar diante do Senhor aquilo que nós precisamos,
Porque a oração, ela mostra, ela confessa para Deus que nós não podemos resolver, mas que Ele pode, que nós não podemos ir, mas que Ele pode, nós não podemos fazer, mas Ele faz. Então a oração mostra que nós somos fracos, que nós não temos condições de resolver e nos remete ao Senhor, que Ele pode fazer todas as coisas. E o que a gente precisa destacar é que a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então a oração, eu levo as minhas petições ao Senhor e na vontade dEle, no momento de Deus, Ele responde a oração da forma que Ele achar melhor. Por isso Jesus vai dizer, seja feita a tua vontade. Então o que a gente pede, nem sempre a gente recebe aquilo que a gente pede, mas a gente recebe tudo aquilo que a gente precisa, porque o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar e Ele sabe como nos abençoar melhor do que nós que estamos pedindo. Então destaque isso para o seu aluno. Tem o tempo certo de ser respondida a oração e tem a maneira correta que Deus vai entregar essa resposta. Então nem sempre nós vamos receber aquilo que estamos pedindo, mas sempre receberemos aquilo que nós precisamos. Então destaque aí para o seu aluno. Como verdade aplicada, ele vai dizer que para perseverar até o fim é indispensável cultivar uma vida de oração em harmonia com a palavra e a ajuda do Espírito Santo. Aqui é muito importante essa verdade aplicada para a gente destacar para os nossos alunos, porque nós estamos falando da vida cristã até chegarmos à eternidade no céu com Cristo. Então, para perseverarmos como cristão, como discípulo de Cristo neste mundo, até chegar o momento de ir morarmos no céu com Cristo, nós precisamos de quem? Da oração, do jejum, da palavra. São esses elementos, são essas armas que vão fazer com que a gente persevere, continue sendo cristão, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo nas tentações, mesmo vivendo neste mundo pecaminoso que jaz no maligno, para que a gente consiga viver em santidade e em comunhão com Deus, nós precisamos perseverar em quem? Na oração. Por isso ele vai dizer que devemos cultivar todo dia um pouquinho. Essa ideia de cultivar é muito importante nas coisas espirituais. Quando você vai cultivar uma planta, vai fazer uma plantação, alguma coisa, todos os dias você tem que ir lá regar um pouquinho, você tem que tirar aquilo que pode trazer algum dano para aquela árvore, para aquela planta, você tem que limpar, você tem que todo dia levar alguma coisa ali, isso é cultivar, até que aquilo cresça, aquilo dê frutos, e a mesma coisa somos nós, vamos cultivando a cada dia, até que o Senhor Jesus venha nos buscar, para que nós vivamos a eternidade com Ele, amém? Então destaque aí para o seu aluno, e do outro ponto importante, dentro dessa verdade aplicada, é que nós devemos fazer a oração em harmonia com a palavra e com a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos, mesmo com gemidos inexprimíveis. Ou seja, você está ali, muitas das vezes não consegue nem falar, a situação é tão caótica que você ora chorando, gemendo, e o Espírito Santo, ele interpreta, ele leva essa oração ao Senhor. E é importante nós orarmos com base na palavra mesmo, para que a gente possa assim levar uma credibilidade maior à nossa oração, um peso maior à nossa oração. Nós temos que orar conforme a palavra, porque se você orar pedindo a Deus alguma coisa que a palavra de Deus não apoia, sua oração não será ouvida. Então destaque isso para o seu aluno, não será respondida, porque ouvir, Deus está ouvindo todas as orações, mas se não tiver conforme a palavra do Senhor, né, não gera o efeito desejado no mundo espiritual. Então destaque aí para o seu aluno. E o texto de referência, como não poderia não deixar de ser, Mateus capítulo 6, versos de 5 a 8, onde Jesus vai ensinar a orar. Primeiro ele diz a maneira que não devemos fazer, ou seja, que não devemos usar vãs repetições, que não devemos ser
como os hipócritas que fazem largas orações para poder devorar as casas da viúva. Não devemos ser como eles que querem orar aparecendo para os outros. Devemos orar em secreto ao Senhor. E daí, nesse contexto, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Então, destaque para os seus alunos que existe a maneira correta de se orar, com base na palavra, em harmonia com a palavra, e também não fazendo essas coisas que os hipócritas, que os fariseus faziam durante as orações. Então, destaque aí para o seu aluno. E a gente entra agora direto na lição, onde ele vai falar que nós devemos fazer a oração em harmonia com a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, da forma introdutória aqui, como nós já falamos, na verdade aplicada. Então, destaque para o seu aluno a importância de conhecer a palavra, a importância de se ter intimidade com o Espírito Santo, para que as suas orações sejam melhores, sejam mais eficazes no mundo espiritual. Destaque aí para o seu aluno. E ao capítulo 1 ele vai dizer a relevância da oração, né? Então nós precisamos entender que a oração é indispensável para nós termos um relacionamento com Deus, fortalecer as nossas virtudes cristãs, a fé, e vencer as tentações e tomar decisões importantes, aumentando a nossa intimidade com Deus. Então, se você for observar, os grandes homens, os grandes personagens bíblicos, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, eles sempre buscavam a Deus em oração para ter o direcionamento. A Bíblia diz que o Senhor é maravilhoso conselheiro. Muitas das vezes as pessoas negligenciam a oração justamente na hora das decisões. Aí vai pelos seus olhos, pela sua vontade, e tomam decisões totalmente erradas que vão trazer consequências catastróficas lá na frente para a sua vida. Quantos decidem rumos para suas vidas importantes e não oram, não buscam a direção do Senhor? Então, destaque essa relevância da oração nos dias de hoje, meu irmão. Se nós formos observar quantos casam sem orar, quantos se separam sem orar, quantos vão embora de emprego sem orar, quantos entram em lugares para trabalhar sem perguntar a Deus se pode, se é. Meu irmão, quantas decisões nós tomamos sem orar e geram consequências gravíssimas lá na frente. Então, destaque aqui essa relevância da oração. Tem todas essas que eu falei: fé, vida cristã, intimidade com Deus, mas destaque essa para o seu aluno, a relevância de quando for tomar uma decisão, sempre buscar a Deus em oração, o direcionamento para saber se pode ou não fazer tomar aquela decisão. Depois, no tópico 1.1, ele vai nos ensinar, Jesus nos ensina a orar. A relevância da oração é tão grande que o próprio Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a oração de quem? Do Pai Nosso. É a oração modelo, é a oração onde você vai ver a estrutura, a espinha dorsal de uma adoração, começando com a adoração ao nome do Senhor, depois você vai confessando seus pecados, depois você vai ali estando mostrando ao Senhor que Ele é soberano, que é a vontade dEle que tem que ser feita. Então Ele vai nos dar ali a direção, a estrutura, mostrando a nossa submissão, a nossa adoração e principalmente, meu irmão, mostrando que o nosso relacionamento com Deus é de pai para filho. Então, destaque aí, quando Jesus nos ensina a orar, ele dá essa estrutura dentro de um contexto de uma relação pai para filho. Por isso é Pai Nosso que estás no céu. Então, preste bem atenção nesse contexto. Destaque que a oração é uma conversa de um pai com um filho, de um filho com um pai. Então, destaque aí para o seu aluno que nós precisamos ter esse sentido, essa estrutura, esse contexto. Por isso é que não se deve fazer vãs repetições, não se deve fazer largas orações repetindo, porque quando você conversa com seu pai, você tem intimidade.
você fala rápido, você fala objetivamente, com palavras simples, com um relacionamento mais íntimo. Esse é o relacionamento que nós temos com Deus. Nós não vamos falar com o nosso Pai cheio de formalidade, cheio de coisas. Não, você tem que rasgar o seu coração e falar sinceramente com o seu Pai que está no céu. Então, temos que ter reverência, temos que ter adoração, porque sabemos que Ele é o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Mas também não devemos ficar presos a protocolos, a palavras rebuscadas, essas coisas todas que mostram somente uma religiosidade para quem está ouvindo. Era assim que os fariseus faziam. E o Senhor vem mostrar que não, que nós somos pai e filho. Então nós precisamos ter relacionamento íntimo com Deus na hora de orar, para que a gente consiga fazer uma oração com mais eficiência e com mais eficácia, lembrando que é sempre uma conversa de pai para filho. Então você pode conversar com seu pai todos os assuntos, você pode falar com Deus tudo aquilo que está lá dentro, que você não tem muitas das vezes coragem para falar com a pessoa aqui do lado, mas com Deus, é o nosso Pai que está nos céus, você pode falar à vontade com Ele, porque Ele já te conhece de dentro para fora. Então destaque isso para os nossos alunos. A oração modelo ensinada por Jesus, né? Esse é o Pai Nosso, é a oração modelo, por isso Jesus se preocupou em ensinar. E o que é interessante dentro desse tópico é a parte que nós precisamos entender que é feita a vontade do Pai. Nós pedimos o que quisermos, o que a gente precisa, a gente pede, o que a gente acha, mas temos que sempre entender, destaque isso para o seu aluno, que a vontade do Pai é que tem que ser feita, meu. Às vezes você pede uma coisa, você quer uma coisa e o Senhor não quer ali, não acha, não é para o seu bem. O Senhor conhece lá na frente, Ele vê o oculto, Ele vê o escondido, Ele enxerga depois da curva. Então a gente precisa sempre submeter a nossa oração à soberania de Deus. Então sempre coloque as suas petições e depois você sempre deixe claro para Deus que você conhece e reconhece que é a vontade dele que tem que ser feita, amém? Então destaque aí para o seu aluno. E no tópico 1.3, ainda falando sobre a relevância da oração, ele vai nos ensinar a orar em secreto. Então você vê como é relevante, ele ensina a orar, ele dá a oração modelo e agora ele vai ensinar como você ora em secreto, né? Que não era como os fariseus faziam para aparecer para as pessoas ver que eles oram 2 horas, 3, que eles falavam, né, muito tempo ali, que eles oravam, que eles eram espirituais, mas na verdade eles eram religiosos, queriam aparecer só para as pessoas. Por isso Jesus vai nos dar um grande ensinamento: a oração é secreta. O teu Pai que te vê em secreto, Ele vai conversar, Ele vai te abençoar, porque Ele já conhece as suas petições. Orar em secreto é muito interessante por causa da oração em pensamento. Muitas das vezes você não pode falar, você está em ambientes que você não pode orar em voz alta, mas Deus ouve a nossa oração em secreto. Essa oração é somente você e Deus que conhece. É a oração em pensamento. Nem os demônios, nem o diabo, nem o seu vizinho, nem a sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe, ninguém conhece essa oração. Só você e o Senhor Jesus que está nos céus, que é onisciente, Ele sabe. Então, não temos desculpa para não orar, meu. Você pode orar em pensamento. Você pode tirar aquele momento ali para limpar sua mente dos coisas do dia a dia e se fazer uma oração em pensamento ao Senhor, estar ali em espírito de oração e você não precisa falar uma palavra. O Espírito Santo conhece o oculto e o escondido e vai palestrar com você no secreto. Então, é uma arma, é um importante conhecimento da oração, a oração em pensamento, a oração no secreto, que somente você e Deus vão saber o que está acontecendo. Então destaque aí para o seu aluno. E nesse capítulo, fechando a relevância da oração, nós ensinamos que a oração é essencial ao nosso relacionamento com Deus. Por isso, o Senhor nos ensinou, nos deu o modelo e nos ensina que devemos orar em secreto também,
que é uma oração muito importante para nós fazermos. Aí a gente entra no capítulo 2, a convicção na eficácia da oração. Aqui é um ponto importantíssimo. Precisamos entender que quando você vai orar, você está orando ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, àquele que manda e todos obedecem, àquele que basta uma palavra sua e tudo acontece. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele é soberano, agindo ele, quem impedirá? Então a gente precisa ter essa convicção que estamos orando ao Deus Todo-Poderoso. A instância máxima é aquele que muda qualquer circunstância, independente de decretos, independente de situações que possam estar acontecendo. Você precisa ter essa convicção que quando o crente dobra o joelho, é a maior arma que existe na face da terra, meu irmão, porque estamos orando a um Deus que muda história, que muda cenário, que muda decreto. Basta você ver na Bíblia quantos mudaram situações que estavam perdidas através da oração, através do jejum. Quantos estavam perdidos ali e não tinham mais para onde ir, mas buscaram o Senhor em oração e Deus mudou a história. Então precisamos ter essa convicção, meu irmão. Precisamos entender que se nós buscarmos a Deus, confessarmos nossos pecados, Ele é poderoso para mudar a história, mudar cenário. Então essa convicção, viver nessa expectativa que eu não estou orando para pedra, eu não estou orando a imagem, eu não estou orando para pessoas limitadas, eu não estou orando para situações que têm limite de atuação. Nós estamos entregando a Deus a nossa oração. Com essa convicção tem que fazer parte para a sua vida de oração, para que ela tenha eficácia. Que aí quando você for orar, você vai orar com entusiasmo, com expectativa, com vigor, porque você sabe que aquela oração ela pode ser respondida por Deus e alcançar a eficácia daquilo que você busca. Lembra simplesmente da oração da igreja primitiva para soltar Pedro. Pedro estava condenado à morte e amanheceu o dia, o rei ia matar ele. Mas a Bíblia diz que a igreja fez contínua oração, sabendo em quem estava buscando, e a Bíblia diz que houve um grande milagre e Pedro foi solto de maneira sobrenatural, porque Deus muda história, muda cenário e não há nada que Ele não possa fazer. Então essa convicção nós precisamos entender. Estamos orando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que acalma o mar, que para a tempestade, que ressuscita a morte. Então assim nós precisamos orar com essa convicção. E aí no tópico 2.1, Deus está atento ao cristão que ora. Então a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do justo, meu irmão. Ele conhece, ele está atento, ele está ouvindo a sua oração. Pode parecer que você não está dando efeito nenhum, mas você precisa ter essa convicção que ele ouve, que ele está vendo, que ele está ouvindo, e na hora certa ele vai te responder. Só que é como nós falamos no início, é no momento do Senhor, é da forma que ele achar melhor, porque tem que ser feita a sua vontade, é a vontade de Deus que tem que ser feita. Então nós precisamos continuar orando, insistindo em oração e sabendo que Ele está ouvindo, que Ele está vendo e que no tempo dele, na maneira dele, Ele há de nos responder para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então aqui está que Ele ouve, que Ele vê e que Ele responde da maneira dele. Então nem tudo que nós pedimos iremos receber. Precisamos ter essa maturidade, meu irmão. Tenha essa maturidade cristã. Você é discípulo de Cristo, precisa reconhecer a soberania na vontade do Senhor. Então coloque as suas petições, peça a Deus, coloque a Ele aquilo que você precisa, aquilo que você está sentindo, mas lembre-se que é a vontade dele que deve ser feita. Destaque aí para o seu aluno. E aí no tópico 2.2, o Pai conhece as nossas necessidades. Então a gente precisa entender que nós somos um livro aberto diante do Senhor. Mas quando a gente ora, é para a gente demonstrar relacionamento com Ele, reconhecer que não podemos, mas Ele pode. Por quê?
Muitas pessoas dizem: para que eu vou orar? Porque se Deus já conhece todas as minhas necessidades, Ele sabe tudo que eu preciso. Você ora, meu irmão, para ter relacionamento com o Pai. Você ora para reconhecer que Ele pode, que Ele faz, e Ele sabe, que Ele é soberano na sua vida. A oração é uma arma de humildade, de reconhecer que nós não podemos, mas que o Senhor pode. E a Bíblia diz que Ele é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor sabe muito melhor o que nós precisamos. Então a gente pede, a gente busca, a gente confessa em oração, porque Ele é o nosso Pai que está nos céus. Então, para termos relacionamento com Ele, destaque aí para o seu aluno. E a gente precisa entender, uma coisa importante a destacar, é que para você orar, para você ter relacionamento com o Pai, você precisa estar em conformidade com a palavra do Senhor. Não adianta orar de todo errado, numa vida de pecado, numa vida pecaminosa. Primeiro você tem que se consertar com Deus, porque Ele nos conhece, Ele sabe o que tu está fazendo, Ele sabe as práticas que você tem. Então, primeiro, conforme a palavra, se converta, se arrependa, para que depois você venha buscar a Deus em oração. Isso é muito importante para destacarmos para os nossos alunos, que primeiro precisa ter uma confissão, um arrependimento, um ajuste de comportamento, um conserto para vivermos conforme a palavra. Aí depois você entra em oração, para que assim a sua oração suba como incenso agradável às narinas do Senhor, porque senão acontece igual o povo de Israel, que estava fora, que não estava com comunhão com Deus, e eles oravam e o Senhor falava: até as orações dele é abominação, porque eles estão todos errados. Então Deus conhece, Ele sabe. Então primeiro se aplume, se acerte, para que depois você possa orar. E uma coisa importante para destacar também, que o tópico 2.3, a oração é nossa arma de vitória na batalha espiritual. Ela é a nossa arma espiritual de vitória, de batalha, nosso armamento. Então, nós precisamos orar sempre para poder vencer as astutas e ciladas do inimigo. Quando Paulo vai demonstrar a armadura do poder de Deus, a armadura do cristão, para ele viver neste mundo e vencer as batalhas que nós devemos batalhar, que é as batalhas espirituais, ele vai dizer o quê? Da oração, que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, que é a palavra, que é a oração. E mesmo depois que já estamos com essas vestes, com essa armadura, continuar em oração. Por isso é revestir, é vestir novamente. Ou seja, nós precisamos estar sempre em contínua oração, revestindo-nos dessas armaduras da oração, da palavra, do jejum, da santificação, para que a gente possa estar vencendo as batalhas espirituais. É por isso que vemos muitas das vezes os cristãos caindo em tentação, caindo no pecado, porque não vigiou em oração, não pediu a Deus força para resistir. Então a gente precisa entender que para vencer essas batalhas, a oração faz parte do contexto espiritual. Destaque aí para o seu aluno. E no capítulo 3, já finalizando a lição, nós vamos ver que a oração traz o que? O avivamento mesmo. A oração vai trazer uma intimidade maior com Deus. Primeiro a gente ora, se conserta para termos poder de Deus. Por isso tem aquele ditado, né, que muito falado na igreja: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Por isso que nós não temos visto manifestações do poder de Deus dentro das igrejas, porque já não se ora mais. Antigamente você via todos os irmãos chegar na igreja, dobrar o joelho, orar meia hora, 1 hora antes do culto. Hoje você vê as pessoas chegando na igreja, elas sentam no banco, pega celular, liga, conversa até o culto começar. Aí você vê cultos que ficam religiosos, automáticos, e você não vê movimentos de Deus, você não vê poder de Deus manifesto. E aí o doente entra doente e volta doente, o endemoniado entra endemoniado e volta demoniado. As coisas não acontecem, porque não há poder de Deus, porque não se orou.
não se buscou, não se consagrou. Se você olhar as igrejas de hoje, infelizmente, elas precisam ter esse avivamento, que é a presença. Avivamento mesmo é poder de Deus para mudar a história. Não é movimento, aquelas coisas todas que a gente muitas das vezes vê. Ah, essa igreja é avivada, todo mundo fala em língua, todo mundo roda, todo mundo pula. Mas quando o culto acaba, todo mundo continuou doente, todo mundo continuou ali preso e não foi liberto naquela situação. O endemoniado entrou e foi embora do mesmo jeito, e rodaram e pularam e nada aconteceu. Cadê o poder de Deus para mudar a história e mudar cenário? Esse é o avivamento que a gente viu nas igrejas primitivas, que Deus derramava poder e o país, a nação ali era contemplada, era mudada. Basta ver o avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, quando você viu pessoas orando, pessoas buscando, e até quem passava nas ruas era impactado pelo poder de Deus. Porque tinha oração, tinha consagração, tinha busca, tinha dedicação à oração. Para quê? Para buscar o avivamento, que é o poder de Deus para mudar cenários e comportamentos. Se você for olhar os grandes pregadores, Charles Spurgeon, por exemplo, o príncipe dos pregadores, se você for olhar a sua biografia, vai ver que quando ele estava pregando, os seus sermões no púlpito, embaixo do púlpito tinha um grupo de oração buscando a Deus para dar poder de Deus no ambiente enquanto ele pregava. Avivamento é isso, só vem através da oração. Então nós precisamos entender. Lembra das igrejas que durante o culto tinha os intercessores, ficavam ali orando em volta da igreja para que o culto pudesse ser avivado com transformações de vida. Aí o que acontecia? O endemoniado chegava na porta da igreja, já manifestava, já era liberto, o paralítico saía curado, aqueles que estavam doentes saíam curados, as coisas aconteciam, pessoas se consertavam. O ímpio tinha medo de ir. Aquele crente que estava no pecado, ele tinha medo de ir nesses cultos, porque Deus ia revelar, Deus ia mostrar, Deus ia cobrar dele ali para consertar. Eles ficavam com medo de aparecer, porque se tinha poder de Deus para mudar comportamento, era um avivamento que vinha através da oração. Você pode reparar, as igrejas foram tirando, foram parando, foram esfriando, e as coisas também foram parando de acontecer. Então destaque aí para o seu aluno. 3.1, a falta de oração leva ao esfriamento espiritual. E é exatamente, às vezes você vê pessoas que não sabem nem orar, né? Que não conseguem fazer uma oração específica, que não conseguem fazer uma oração que atinge o alvo, não consegue ter o discernimento do que está acontecendo para ter ousadia de dar ordem a demônios para bater em retirada. Você precisa pedir a Deus discernimento de oração, para orar, fazer orações que atinjam o alvo. Muitas das vezes a pessoa fica orando palavras avulsas que não vai dar em nada. Veja o apóstolo Paulo, quando ele está diante daquela menina que estava endemoniada, a oração dele foi direta, repreendeu o demônio direto, porque ele teve discernimento, mas ele tinha uma vida de oração. Quando ele ficou diante daquela moça, ele percebeu que os elogios dela não vinham de Deus, aquilo ali era coisas de demônio. E aí ele faz uma oração direta, rápida, e liberta ela pelo poder de Deus, porque tinha uma vida fervorosa. Por isso ele diz: sede firme, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Esse fervor não é gritaria, não é pular, isso aí não é o fervor que Paulo está dizendo. O fervor que ele está dizendo é a continuidade, é a fome e a sede da palavra, intimidade com Deus, para você ser sempre firme nas coisas que vai fazer, ter discernimento. Ser fervoroso é conhecer mais de Deus, é buscar mais, é se santificar mais, é orar mais, é ter mais intimidade com Deus, para fazer orações que atinjam o alvo, orações firmes, diretas, que vão mudar histórias e mudar comportamento através da oração. Então, para ter avivamento, precisamos ter oração. Se não, 3.2, uma religiosidade vazia. A Bíblia diz que a oração contínua deve ser uma necessidade da igreja. Por isso Paulo vai dizer: orar sem cessar.
Mas muitas das vezes a igreja nem ora mais. São orações religiosas, repetitivas, automáticas. E aí fica uma religiosidade vazia, porque nada acontece. Não vemos o poder de Deus. As igrejas ficam vazias, orações simples, orações ali sem ter pautada na palavra. E aí a coisa não acontece, o poder de Deus não aparece, eles entram de um jeito, volta do meio, e a vida vai sendo levada, empurrada numa religiosidade vazia. Então destaque isso aí para o seu aluno. E o avivamento vem da perseverança. Aqui é um ponto fundamental. Precisamos perseverar em oração para vermos o poder de Deus, buscarmos, insistirmos. O grande problema é que às vezes a gente ora uma vez, ora duas, a coisa não acontece, a gente para. Essa é a grande realidade. Não temos a perseverança. Pensamos, estamos orando errado, Deus não está se agradando, a coisa não aconteceu. Não, meu irmão, tem que insistir. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, orar sem cessar, alinhado a uma direção que o próprio Senhor Jesus deu antes. A parábola que nós devemos ter o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu não sei qual é a causa que você tem buscado, mas você precisa insistir em oração. Precisa perseverar. E o que é insistir em oração? Onde você for, o culto que você participar, coloque sempre essa causa. Não abra mão de orar. Mas já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Meu irmão, a nossa função é nunca desfalecer. Enquanto você tiver fôlego, enquanto você tiver vida, insista em oração por essa causa, que na hora certa, no tempo de Deus, Ele vai nos ajudar e vai responder da maneira que Ele quiser, porque seja feita a vontade do Senhor. A nossa função é insistir, é perseverar, é continuar. Foi isso que Jesus falou, dando aquela parábola daquela moça que ficava buscando o juiz para fazer justiça na vida dela. De tanto ela insistir com aquele juiz, o juiz fez, porque não aguentava mais ela pressionar. Nessa parábola é uma comparação, uma semelhança para nós insistirmos com Deus, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Então, se você insistir com Deus, se você não desfalecer, Ele tem prazer em entregar aquilo que você pede. Mas, se parar, não adiantou. É a mesma coisa nos nossos filhos. Você que tem filho, você que tem neto, a gente geralmente precisa ver que ele realmente quer para você dar alguma coisa. Senão você entrega, ele joga fora, se desliga. Não é assim? Às vezes ele pede um presente de Natal. Quando a pessoa realmente quer, ele vai passar janeiro, fevereiro, março te pedindo a mesma coisa para quando chegar lá em dezembro você entregar. Não é assim que acontece? A criança fala, eu quero isso de Natal, eu quero... Aí num outro contexto você vai querer de Natal, ele repete a mesma coisa. O que você vai querer de Natal? Você repete a mesma coisa. Então, você realmente vê que a criança está com interesse e quer aquela coisa. Então o pai vai procurar fazer para que chegue lá no Natal você tenha prazer de entregar aquilo que o filho tanto queria. Mas uma estratégia que os pais fazem é, vamos ver se ele vai querer mesmo, se não é só fogo de palha. Porque muitas das vezes o filho pede alguma coisa hoje, pede amanhã e depois esquece. Aí se você gastou dinheiro para comprar, ele ia largar para lá. Então uma estratégia que nós precisamos entender é que Deus também faz isso com a gente. Quero ver se ele quer mesmo, quero ver se ele tem interesse mesmo, quero ver se ele está com o coração nessa situação. Por quê? Porque senão o Senhor dá e você larga para lá. Então a gente tem que perseverar, insistir para mostrar para Deus que você quer aquilo mesmo, que você precisa daquela situação, que você quer louvar o nome dele com aquela bênção. Então destaque isso para o seu aluno, a importância de perseverar na oração. Deus conhece teu coração, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe de tudo que você quer, Deus tem poder para te dar infinitamente mais, mas Ele quer ver a sua dedicação, a sua insistência em oração para poder conceder aquilo que deseja o seu coração. Mas nós precisamos fazer isso alinhado com a palavra, alinhado
e com intimidade com Deus, em harmonia com a palavra, mas sempre entendendo que é a vontade dele que seja feita. Amém? Glória a Deus. Então destaque isso para o seu aluno. Tem uma aula abençoada, essa é uma lição importantíssima falando sobre a oração. Nós devemos estimular os nossos alunos a orar, devemos investir tempo na oração, devemos insistir em oração, não podemos deixar a oração cair e ser esquecida, porque a oração é arma de vitória, é arma de guerra que o crente tem. Então um destaque aí para o seu aluno, você tem uma aula abençoada e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.